paz do Senhor, minhas queridas amigas do grupo, amigas de oração. Estamos aqui mais uma vez, reunidas, em um só propósito, em um só louvor e uma só adoração, clamando a Deus em prol das nossas famílias, da nossa vida, crendo que o Senhor continuará falando aos nossos corações, pois Ele já tem falado grandemente, Ele tem falado grandemente ao meu coração. Creio que também que Ele tem falado ao coração de todas vocês. Essa campanha que foi levantada, de Ezequiel 37, a visão de um vale de ossos secos. E eu quero deixar aqui uma pequena palavra de reflexão. Quero compartilhar com você aquilo que o Espírito Santo de Deus ministrou no meu coração acerca dessa palavra. Ezequiel 37, nós sabemos que é a passagem que relata sobre o vale de ossos secos, que se transformou em um exército numeroso. E eu estava analisando essa palavra, meditando na palavra de Deus, essa passagem. O Espírito Santo de Deus falou muito ao meu coração, porque nas nossas vidas não é diferente, Às vezes nós estamos passando por momentos de dificuldade, por momentos de tristeza. Às vezes nós estamos enfrentando um verdadeiro vale de ossos secos. Talvez seja na nossa vida financeira, talvez na nossa vida profissional, na nossa vida familiar, em algum âmbito da nossa vida. Nós, às vezes, sempre somos tentados e somos até pelo próprio Deus, levadas pelo próprio Deus a viver momentos de dificuldades para que nós possamos contemplar a sua beleza, a sua bondade. Eu costumo sempre dizer que não tem como viver um milagre sem passar por todo o processo do milagre. Então não teria como aquele exército se tornar numeroso se ele não tivesse passado por todo aquele processo de profetizar. A palavra de Deus nos diz em Ezequiel 37 que veio a palavra do Senhor ao profeta, Nós sabemos que essa aqui é uma visão espiritual, que o profeta ele não foi levado em si a um vale de ossos secos, mas o Senhor trouxe essa palavra a ele. O Senhor veio até a ele em espírito, dando essa visão. E muitas das vezes o Espírito Santo de Deus nos conduz a certos caminhos no mundo espiritual para que nós possamos ter essas visões. Eu costumo sempre dizer que Deus, Ele nunca nos deixa enganado. O Espírito Santo de Deus, Ele sempre nos comunica. Se nós estivermos sensíveis para ouvir a voz de Deus, certamente nós vamos viver e colher as melhores bênçãos que Ele tem para a nossa vida. Se nós estivermos com os ouvidos atentos à voz dEle, com certeza nós vamos ser orientadas a profetizar sobre as nossas vidas, a profetizar sobre qualquer deserto, qualquer vale que nós estamos enfrentando. Porque quando Ele libera uma palavra sobre a minha e sobre a sua vida, Ele nos autoriza a profetizar, nós temos a certeza que nós vamos viver o milagre vindo da parte de Deus. E o texto, ele inicia dizendo que veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs em meio a um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos, sobre a face do vale estavam sequíssimos. E aqui é interessante que o cenário que o Senhor levou o profeta era um cenário totalmente adverso. E sabe o que é interessante? Eu estava analisando, meditando sobre essa palavra, que todas as vezes que Deus, Ele dá uma voz de comando para mim e para você, para que nós profetizemos sobre algo em especial, em específico, sempre vai acontecer um reboliço. E por que acontece esse reboliço? É porque é fúria, levante? Não, porque o próprio Deus permite esse reboliço para colocar as coisas no lugar. Então, minha amada, se você está vivendo um reboliço na sua vida,
Creia que é Deus colocando as coisas no lugar. É osso com osso, nervo com nervo. É Deus colocando as coisas no lugar para que você viva o cumprimento daquela palavra liberada sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu ministério, sobre a sua profissão. Se está havendo um reboliço, se está havendo barulhos externos, eu quero te dizer, pelos olhos, pela fé, que é Deus movimentando os céus. É Deus movimentando os céus para trazer o seu milagre, para cumprir as promessas sobre a sua vida. Então não tema nenhum reboliço, não tema nenhum ruído externo, apenas continue profetizando em nome do Senhor, assim como o profeta fez. E então a palavra de Deus vai nos dizer que ele continuou profetizando e houve, né, osso com osso foi se juntando, e eis que vieram os nervos, e ele cresceu a carne, estendeu a pele, mas não tinha espírito, não tinha vida, não tinha vida. Então o Senhor falou, profetiza ao Espírito, profetiza ao Espírito. Talvez você esteja pensando assim, grandes coisas já aconteceram na minha vida, mas ainda falta alguma coisinha do que o Senhor falou para completar, alguma promessa, alguma palavra liberada sobre a sua vida. Então que nesta noite nós possamos nos levantar na presença de Deus, que nós possamos nos encher de fé, de ousadia e profetizar no mundo espiritual para que se concretize no plano aqui terreno e dizer, eu creio sim nas promessas de Deus, eu profetizo sim, eu profetizo alegria, eu profetizo bonança, eu profetizo prosperidade. Prosperidade não é só financeira, eu profetizo o cumprimento das promessas de Deus sobre a minha vida, sobre a minha casa, eu profetizo em nome do Senhor. Então ele profetizou ao Espírito e houve vida. E houve vida, e a palavra de Deus nos diz que profetizei e ele me deu a ordem, e então o Espírito entrou neles e vieram e se puseram em pé, um exército grande e extremo. Minhas queridas, Deus fala muito aos nossos corações nesse momento, para que nós possamos ser obedientes e profetizar em nome dele. Porque Deus, ele não está interessado na nossa capacidade intelectual. Deus não está interessado nos nossos talentos, nas nossas habilidades, naquilo que nós podemos fazer aqui de uma forma de excelência. Deus não está interessado na nossa aparência física. Deus está interessado na nossa obediência, na nossa renúncia, na nossa fidelidade. Ele está interessado e Ele quer isso de mim e de você. Fé e obediência para profetizar sobre as nossas vidas, sobre qualquer situação. Mesmo que há ruídos, mesmo que há reboliço, Ele só quer de nós a nossa obediência em profetizar. Porque ao passo que nós nos tornemos obedientes, nós fazemos tudo segundo aquilo que Ele quer. Nós somos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. E nós vamos viver o melhor de Deus nessa terra. Então, nessa noite, nesse momento, como profeta de Deus nessa terra, eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Uma palavra de força, de ânimo, de ousadia. Eu quero liberar e profetizar em nome do Senhor o Espírito da ousadia sobre a sua vida. Que você possa ter ousadia em Deus para profetizar em nome dEle o cumprimento de todas as promessas, de todas as palavras que foram liberadas sobre a sua vida e sobre a sua casa. Que quando você for guiado pelo Espírito Santo de Deus, que mesmo que você esteja vivendo um deserto, um vale de ossos secos, você possa olhar para um lado, olhar para o outro e dizer, tá sequíssimo, mas vai ter vida em nome do Senhor. Tá sequíssimo, mas vai se tornar um exército numeroso em nome do Senhor. Tá desviada, mas vai se tornar uma levita em nome do Senhor. Tá desviado, mas vai se tornar um preletor em nome do Senhor. Tá fraco, vai ter força em nome do Senhor. Tá doendo, vai ter cura em nome do Senhor. Tá quebrado, vai ter restauração em nome do Senhor. Profetiza,
Profetiza, ó filho do homem, em nome do Senhor. Seja ousado na presença de Deus e profetize sobre a sua casa, sobre a sua vida, que você vai viver grandes milagres da parte do Senhor. Fique com Deus, minhas amadas. Que Ele continue falando mais aos nossos corações e que nós possamos continuar sensíveis e obedientes à voz de Deus.